Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina e estarei com vocês nessa aula de Língua Portuguesa, volume 2. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos aprender um pouco sobre reportagem e o uso da vírgula aposto. Bom, primeiro vamos falar de reportagem. Reportagem é um gênero não literário, ou seja, é considerada um texto jornalístico, veiculado por meios de comunicação como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Sua principal função é informar, possuindo assim uma função social muito importante. Porque quando assistimos ou lemos uma reportagem que está nos informando, automaticamente nós criamos uma opinião sobre o assunto, certo? A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Exemplos: texto expositivo e informativo. Expõe sobre determinado assunto com o intuito principal de informar o leitor. Descritivo e narrativos. Descrevem ações e incluem tempo, espaço e personagens. E por fim, texto opinativo ou texto de opinião. É um texto breve e claro na interpretação dos fatos. É opinativo porque o sujeito que escreve emite opinião, ou seja, expõe o que pensa sobre o assunto. A estrutura de uma reportagem é bem parecida com a da notícia, que nós vimos lá na nossa aula 6, lembram? A estrutura da reportagem pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análises de dados e pesquisas, causas e consequências, dados estatísticos, dentre outros. Essa estrutura está dividida em 3 partes: título, lead e corpo do texto. Vamos lá? Título pode ser principal e secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos. Um título principal e mais abrangente, chamado de manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico. Lead é o primeiro parágrafo do texto, o qual são apresentadas as principais informações da matéria, fornecendo um panorama aos receptadores, por ter caráter mais detalhados da reportagem. A lead não precisa responder todas as perguntas: o que, quem, quando, onde, como, porquê. Corpo do texto. Corpo do texto é o desenvolvimento da reportagem, o elemento do texto que vai reunir todas as informações adquiridas pelo repórter, como as pesquisas, entrevistas, material gráfico, etc. No final do corpo do texto, o jornalista deverá ter um texto coeso e coerente. Vamos lá na nossa página 40 do livro didático volume 2 de língua portuguesa. Vamos observar os 3 textos que aparecem na página 40. Os 3 textos estão falando sobre frutas, né? Vocês conseguem identificar se são textos na linguagem expositiva, informativa ou literária? Olha lá! O texto 1 e 3 são expositivo e informativo, e o texto 2 é linguagem literária, certo? Conseguiram notar a diferença? Isso! Por mais que os 3 textos estão falando de frutas, o texto 2 é uma poesia, e os outros textos 1 e 3 são uma reportagem publicada no jornal, certo? Isso aí deu para entender, né? Agora, vamos lá para a página 45. Vamos falar sobre usos de vírgula aposto. Vamos lá. O termo ou a expressão que se relaciona a outro, esclarecendo ou especificando algo, é chamado de aposto. Que, professora? Eu não entendi nada. Então, vamos lá. Aposto é empregado para esclarecer, detalhar e especificar o nome ao qual se refere. Geralmente, o aposto vem isolado por sinais de pontuação, que são vírgula, 2 pontos ou travessão. Vamos aos exemplos. Maria, irmã de Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Vamos olhar essa frase.
A intenção dela é informar que a Maria vendeu todos os seus bordados, certo? Porém, é utilizado o aposto para adicionar detalhes. Então, o aposto nessa frase é irmã de Bernadette, que é algo a mais. Olha só outro exemplo. Gosto tudo o que servem no restaurante. Os peixes, as carnes e as sobremesas. Conseguiram identificar o aposto? Nessa frase, ele vem depois dos dois pontos, né? E também para especificar o que a pessoa gosta no restaurante. Agora, vamos observar o exercício número 1, aí da página 45. Olha só, número 1. Releia esse trecho do texto. Na Malásia, país de origem, é conhecida como manjar dos deuses. Certo? Ok. Já conseguiram identificar o aposto aí nessa frase? Então, vamos lá para a letra A. Reescreva esse trecho, eliminando o que aparece entre vírgulas. Então, como que vai ficar? Na Malásia, é conhecida como manjar dos deuses. Vocês conseguiram perceber que mesmo retirando país de origem, a Malásia continua a ser conhecida como manjar dos deuses? Então, essa informação a mais que está na frase é o aposto, ok? Olha só, letra B. O trecho que você eliminou se refere ao manjar dos deuses ou à Malásia? A Malásia, certo? Porque o que nós eliminamos? País de origem, que é a Malásia, certo? Ali na frase. Olha lá, vamos para mais um exercício na página 45. Número 2. Leia outro trecho e realize as atividades. Então, vamos lá ler o trecho e encontrar o aposto. Cacau já era usada no século XVI, quando Montezuma, lendário imperador azteca, ofereceu aos espanhóis uma massa de cacau triturado e apresentou a eles o chocolate. E aí, galerinha, conseguiram identificar o aposto? Conseguiram? Isso, vamos lá para a letra A. Sublinhe o trecho entre vírgulas que especifica o termo anterior. Opa! Vamos sublinhar o aposto então, que é lendário imperador azteca, aquela informaçãozinha a mais no trecho, que se for retirado do trecho, continua o mesmo, certo? Beleza. Letra B. Reescreva a frase eliminando o trecho que você sublinhou. Então, a frase vai ficar como? Cacau já era usada no século XVI, quando Montezuma ofereceu aos espanhóis uma massa de cacau triturado e apresentou a eles o chocolate. Tudo bem até aqui? Perfeito. Letra D. O trecho lendário imperador azteca explica a origem do cacau. Quem foi Montezuma? Quem foi Montezuma, certo? Porque ele é o lendário imperador azteca. Vamos lá para a letra D agora. Essa questão vocês podem pausar a aula para pesquisar rapidinho aí, ok? Letra D. Pesquise no dicionário o significado da palavra lendário e copie aqui. Lendário significa, então, com caráter de lenda, legendário, certo? Vamos lá para a letra E. Circule a expressão a eles e assinale com X a quem ela está se referindo. Então, vamos lá. Então, vamos lá no texto, volta lá no texto e vamos circular a expressão a eles. Já descobriram a quem está se referindo, então? Aos astecas? Aos espanhóis? Olha só, ofereceu aos espanhóis uma massa de cacau triturado e apresentou a eles o chocolate. Então, é aos espanhóis. Isso aí, beleza. Aposto é fácil, né? Então, agora, vamos para as atividades. A prof irá deixar disponível na descrição do vídeo
as páginas sobre reportagem, as páginas 42, 43 e 44 do seu livro didático de língua portuguesa, volume 2. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!